E aí, galera, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o ângulo entre dois vetores. Vamos partir de um exercício, certo? Onde eles fornecem as coordenadas de dois vetores distintos e perguntam pra gente qual que é o ângulo formado, por exemplo, entre U e V. Sempre que solicitar o ângulo entre dois vetores, gente, ele é dado por essa fórmula aqui, que ela diz o quê? O cosseno de θ, por que θ? Θ é uma forma, né, de a gente padronizar a nossa fórmula. Mas θ, eu quero que vocês tenham um entendimento, que é para a gente chamar um ângulo qualquer, no caso, o ângulo que a gente está calculando. Então, o cosseno do ângulo que a gente está calculando, que a gente ainda não sabe o valor, e por isso eu coloquei uma letra, podia ser alfa, qualquer coisa, o cosseno do ângulo em questão é igual ao produto escalar, tá? Produto escalar, porque ele está simbolizado por ponto. Se fosse produto vetorial, a gente simbolizaria pelo x. É igual ao produto escalar entre dois vetores dividido pelo comprimento de cada vetor. Que é isso, Ana? O comprimento de um vetor, ele é dado, né, a simbologia dele, por duas barras dos dois lados. Isso quer dizer que a gente está calculando o comprimento que a gente já vai mostrar aqui no decorrer da aula. Aí tem várias vezes, vários alunos me questionaram, que já viram, né, em algumas vezes, em matemática, alguns outros conteúdos, que aparece, por exemplo, uma barrinha de cada lado. Quando aparece uma barrinha de cada lado, não duas, quer dizer que a gente está calculando o módulo, que é uma coisa completamente diferente. O módulo quer dizer que a gente vai pegar apenas a parte positiva. Por exemplo, num exercício que não é o que a gente está vendo aqui, vamos supor que você tenha lá menos 3. Se ele está em módulo, quer dizer que a sua resposta é 3. Você vai colocar apenas o resultado numérico sem o sinal negativo, tá? Mas isso é coisa só para vocês não misturarem. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer o primeiro, o produto escalar. Vamos supor que a gente tem esses dois vetores, então, o produto escalar entre esses dois vetores, tá? Vai ser o quê? Vamos multiplicar o primeiro com o primeiro, então, raiz de 3 vezes 2, tá? Que é a minha primeira coordenada. O primeiro com o primeiro, 1 vezes 2 raiz de 3, e depois 0 vezes 0, nem precisaria, mas só para a gente colocar aqui, né? A fins de aula. Igual. Raiz de 3 vezes 2, raiz de 3 vezes 2. Não tem como juntar o que está dentro da raiz com o que está fora. A não ser que aqui eu tivesse, né, uma raiz exata, se fosse, por exemplo, raiz de 4, né? Mas então, como eu tenho toque, vocês já sabem, eu vou escrever 2 raiz de 3. Eu prefiro colocar o que não está dentro da raiz para frente, tá? Mas não estaria errado escrever raiz de 3 vezes 2. E aqui, 1 vezes 2 raiz de 3, 2 raiz de 3. 0 vezes 0, 0. O que a gente tem que fazer para complementar? Precisamos fazer o somatório, né, desses três vetores. Opa! Então, a gente vai ter o que para a primeira coordenada? 2 raiz de 3 mais 2 raiz de 3 mais 0. Gente, quando eu tenho raízes iguais, eu somo os produtos que vêm em frente a eles. Vocês podem pensar, por exemplo, né, se a gente for fazer uma comparação, vamos supor que vocês tenham 2x mais 2x. Vocês iriam somar e me dizer que é 4x, certo? Aqui é a mesma coisa, tenho raízes iguais, então eu simplesmente posso somar os números que vêm em frente a eles, porque eu tenho uma soma. 2 raiz de 3 mais 2 raiz de 3, 4 raiz de 3. Isso aqui vai ser o nosso numerador da continha. Agora a gente precisa fazer o comprimento do vetor U. Olha, comprimento do vetor U vai ser igual. Qual que é a fórmula? A fórmula é dada pela raiz do primeiro componente, eu posso dizer o x, né, ao quadrado, mais o y, por exemplo, né, ou se você preferir, para não misturar muita letra, acho que fica até mais fácil para o entendimento da galera, o 1 ao quadrado, mais o 2 ao quadrado, mais o 3 ao quadrado. Estou me referindo, nesse caso, às três coordenadas que ele me forneceu aqui, né? Então, olha lá, a gente vai ter a raiz quadrada. Qual que é o primeiro? Raiz de 3 ao quadrado, mais o segundo termo, 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, que nem precisaria, mas vamos colocar, né, aí por fins didáticos. Galera, só uma coisinha, vem comigo. Se você tem uma raiz de 3, raiz, gente, eu sempre falo para os alunos, que é uma forma, às vezes desagradável, de simbolizar um expoente fracionário, tá? Deixa eu até colocar maior, que a galera gosta quando eu faço assim, ó. Olha só, raiz quadrada. Essa é a menor raiz que você tem. Então, eu posso dizer, quando não tem nada aqui elevado, eu posso dizer que dentro está 3 na 1. E aqui raiz quadrada é a mesma coisa que eu escrever o 2, que nem precisa, tá? Se eu quisesse simbolizar essa raiz por um expoente fracionário, eu ia fazer o quê?
o númerozinho que está dentro vira o meu numerador, o númerozinho que está fora, que diz respeito à minha raiz, vai para o denominador. Então, raiz quadrada de 3 é a mesma coisa que eu escrever 3 na 1/2. Então, vem comigo, olha o que eu estou querendo chegar. Se você tem a raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado, como está aqui dentro, é a mesma coisa que eu colocar 3 na 1/2, isso aqui eu estou substituindo a raiz, e eu ainda tenho 1 vezes 2, porque está elevado ao quadrado. 2, galera, é um número exato, mas eu posso escrever como fração com 2 vezes 1. Se eu multiplicar esse expoente, 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 1 é 2. 2 sobre 2 é a mesma coisa que eu ter 3 na 1. Então, sempre que você tiver uma raiz quadrada elevada ao quadrado, a gente pode fazer uma simplificação por causa dessa explicação matemática, tá? Então, a gente pode reescrever como 3 mais 1 mais 0, de forma que a gente vai ter raiz de 4, que é igual a 2. Esse é o comprimento do meu vetor U. Vamos fazer agora, galera, o comprimento do nosso vetorzinho V. Nossa, a letra hoje tá braba. Vamos que vamos, galera. Opa! Quarentena way of life. Então, vamos lá. Vamos separar aqui. Vai ser o primeiro termo, né, do nosso V ao quadrado, mais o segundo termo. Lembrando que se você quiser utilizar um subíndice x, y, z, não tem problema, desde que você lembre aí, né, que a gente tem as 3 coordenadas ao quadrado. Então, olha só. Qual que é a nossa primeira coordenada de V? É 2. Então, vamos lá. Raiz de 2 ao quadrado mais, qual que é a segunda? 2 raiz de 3. 2 raiz de 3 ao quadrado, por que eu estou colocando ao parênteses? Porque o quadrado é por 2 raiz de 3, para todo ele, porque o 2 raiz de 3 é a minha coordenada. Mais o terceiro ali é o 0. Isso aqui, galera, vem comigo. 2 raiz de 3 ao quadrado é a mesma coisa que eu escrever 2 ao quadrado vezes raiz de 3 ao quadrado, porque o quadrado tá para toda essa minha galerinha. 2 vezes 2 é de boa, 4. Aqui o que a gente falou ali em cima? Posso fazer a simplificação, então vai ficar 3, portanto, 12. Então, a gente vai ter, continuando aqui, olha lá, 2 vezes 2, 4, isso aqui a gente separou, deu 12, e 0 elevado ao quadrado, 0. Portanto, eu vou ter 4 mais 12, 16, sendo a minha raiz de 16 igual a 4. A gente já tem todos os elementos da nossa fórmula. U vezes V a gente achou aqui, ó, 4 raiz de 3. Comprimento de U, galera, a gente achou aqui, 2. E o comprimento de V acabamos de encontrar aqui, que é o 4. Então, o cosseno de θ, ou seja, o cosseno do ângulo que eu quero encontrar, vai ser o resultado do produto escalar que a gente encontrou, 4 raiz de 3, dividido pelo comprimento de U, vezes o comprimento de V. Então, eu posso dizer que cosseno de θ é igual a 4 raiz de 3 dividido por 8. Posso simplificar? Não só pode como deve. Cosseno de θ, se eu dividir por 4 em cima e embaixo, eu vou ter raiz de 3 sobre 2. Galera, eu não quero saber quem é o cosseno do ângulo, eu quero saber quem é o ângulo, certo? Então, eu preciso fazer o cosseno na menos 1 de raiz de 3 sobre 2. Vem comigo. Pegue a sua calculadora. Eu recomendo utilizar a Cassiozinha, tá? Essa aqui eu utilizei na minha graduação e tá firme e forte aqui. Então, olha só. Faz o seguinte. Deu raiz de 3 sobre 2, ó. Você vai aqui na raiz. Deixa eu botar assim, fica mais fácil. Raiz de 3, olha lá, dividido por 2, igual. Isso aqui, galera, é o valor do cosseno de θ. Mas você quer o cosseno na menos 1. Onde que você faz o cosseno na menos 1 na calculadora? Se você apertar esse botão aqui, você vai ter cosseno. A gente quer o cosseno na menos 1. Tem que ser amarelinho. Para a gente ativar esse amarelinho, a gente vai fazer Shift, cosseno, que ele ativa o menos 1. Então, olha só. Aperto Shift, cosseno. Olha lá como ele apareceu. Cosseno na menos 1. Lembrando que a sua calculadora está em inglês. Então, a gente quer saber o cosseno na menos 1 dessa resposta que a gente calculou. O cosseno de answer, em inglês, a abreviação de resposta. Então, eu vou fazer Shift cosseno, para ativar o cosseno na menos 1, de answer. Olha lá o que apareceu. E aperto igual. 30. Quer dizer que o ângulo que eu estava procurando, galera, certo? θ é igual a 30 graus. O que eu quero lembrar? Aqui acabou o exercício. O que eu quero mostrar para a galera?
Vocês estão vendo no meu visor? Deixa eu botar mais perto. Quando eu quero que pegue o foco, não pega. Olha lá. Aqui tem um quadradinho com D. D, galera, significa degree. Significa que a sua calculadora está em graus. Quando você for fazer esse tipo de exercício, certifique-se de que tem esse D aqui, tá? Porque esse tipo de exercício é para ser calculado em grau. Ah, Ana, podia ser o quê? Se tivesse um R aqui, que é radianos, está errado. Como que a gente faz para mudar, ó? Mode, tá? Clica 2 vezes, ó. Graus, radianos. Vamos supor que estivesse lá em radianos, zoado, olha lá. Tem um Rzinho aqui em cima, tá ruim de ver. Mas se veio na prova, veio algum exercício, você tá calculador em radianos. Você precisa trocar para graus. Você vai no mode, ó, clica 2 vezes, você quer degree, quer grau. Clica no 1, pronto. Ele já mudou. Ali tá difícil de ver, mas ele já mudou para graus. Beleza, galera? Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Falou de ângulo entre dois vetores? É a fórmula do cosseno θ. Lembrando que você nunca quer o cosseno do ângulo, você quer o θ. Por isso que a gente faz o shift cosseno que eu falo, porque é o cosseno na -1. Uma boa noite para vocês, bons estudos e até a próxima!